Oi pessoal, aqui é a Karina, espero que vocês estejam bem. No vídeo de hoje eu vou fazer esse caderno de capa dura, que vai ser o meu bullet journal para a segunda metade de 2025. E vou te explicar o passo a passo para você poder fazer o seu. Você não precisa começar comprando todos os materiais específicos, você pode começar com o que você tiver na sua casa. É bom para poder experimentar o processo e ver se a encadernação é para você ou não, e depois comprar o que você quiser aos poucos. Eu vou deixar uma lista de materiais, mas vou explicando durante a produção do caderno. Eu já postei um vídeo aqui no canal de quando eu fiz o caderno que eu tô usando pro Bullet Journal e o que eu tô usando pro diário de leitura. Eu gostei bastante de como os cadernos ficaram, mas eu fiz o miolo com papel pólen e quadriculado, e percebi que não é a melhor opção para mim. Então, para esse caderno, eu tô voltando pro papel branco e vou usar esse pacote aqui da Chamex. E a gramatura dele é o dobro em comparação com o caderno anterior, que era 90 gramas. Com essa folha de 180, eu vou poder usar mais materiais no meu caderno. Eu imprimi o padrão pontilhado nas minhas folhas. Se você quiser imprimir o seu, é bem fácil encontrar arquivos grátis no Google. É só procurar por arquivos grátis de página pontilhada. Se você for fazer o seu próprio padrão para imprimir, a distância dos pontinhos é de meio centímetro ou mais, dependendo do seu gosto. Você também pode testar imprimir em cores diferentes. Normalmente as bolinhas são pretas ou cinza claro. Eu quero um caderno de 100 páginas, que são 50 folhas. O meu caderno vai ter tamanho A5, que é metade do tamanho A4. Já que vou dobrar as folhas ao meio, cada folha vai virar 2 no meu caderno. Então eu vou precisar de 25 folhas A4. Eu acho mais fácil dobrar o papel do centro para as bordas. Faça com cuidado para não machucar o papel e sempre trabalhe com a mesa bem limpinha. Como você pode ver, a dobradeira é uma ferramenta simples e que ajuda bastante. Uma dessas igual a minha, que é de plástico, é uns R$10. A maior parte das ferramentas não são caras, mas eu falo para você não se empolgar muito nas compras de início, porque você pode acabar comprando coisas que não são tão boas ou então que você nem precisa de verdade. Que nem eu que comprei um monte de fita de cetim, elástico e papelão, e agora tenho material para fazer caderno o resto da vida. Comprar em quantidade sai mais barato mesmo, mas se for só para o seu uso pessoal, não precisa de tanto. Se você for fazer um sketchbook, evite passar muito a mão para não passar a oleosidade da sua pele para a folha. Isso pode atrapalhar o desempenho de alguns materiais de arte. Agora você vai reparar que eu faço a furação de um jeito diferente, porque eu não peguei o jeito de fazer do jeito tradicional e eu também não gosto. Eu vou fazer os furos no papel antes de formar os bloquinhos, porque essa folha aqui é muito grossa, então eu acho mais fácil, mesmo que seja bem repetitivo fazer folha a folha. Se sua folha não for tão grossa, pode fazer os bloquinhos e furar depois. Eu medi e marquei o centro da folha com a régua. No total, são cerca de 5 ou mais furos. Então, tirando uma folga de 1,5 cm de cada ponta, eu fiz furos de 3 em 3 centímetros. E fiquei com 7 furos nesse miolo de tamanho A5. Em vez de usar o furador, eu faço um pequeno corte com o estilete. Para cortar assim, o estilete precisa estar bem afiado. E aí, para isso, é só destacar a ponta velha da sua lâmina com essa peça que vem na ponta oposta do estilete. Cuidado para não se machucar. Só faça isso se você for adulto e se sentir seguro. Guarde esse lixinho em um potinho para não machucar ninguém quando você for jogar fora. Com o estilete afiado, eu faço um pequeno corte em cada ponto em que seriam os furos. Eu estou com essa base de corte na minha mesa e aconselho você a usar algo para proteger a sua mesa também. A minha mesa é toda marcada de quando eu fazia as coisas sem forrar. Se você quer manter sua mesa limpinha, é essencial proteger sempre. A partir da segunda folha, eu uso o bloco anterior como guia da medida dos furos. Coloco a folha nova por baixo e refaço os cortes. Assim, a folha anterior já fica com um corte melhor também. Quando você está fazendo em bloquinhos, esse segundo corte faz total diferença. Depois de ter furado todas as folhas, eu vou colocando uma dentro da outra, fazendo bloquinhos de mais ou menos 5 folhas, dependendo da grossura do seu papel. O meu papel é bem grosso, então eu fiz bloquinhos de 4 folhas. Por causa da quantidade total de folhas, alguns bloquinhos ficaram com 3.
Quanto mais grosso o seu bloquinho, mais as beiradinhas das folhas ficam desalinhadas. E se você ainda for furar com o furador, fica mais difícil de atravessar. Se você quiser refilar os bloquinhos para as laterais ficarem retinhas, você pode fazer isso agora, bloquinho por bloquinho. Eu vou refilar depois de costurar, e você pode ver como eu faço essa parte mais pra frente no vídeo e aplicar para um bloquinho de cada vez. Um bloquinho de cada vez é o mais indicado para aprender, porque é difícil manter o corte reto. E se você não quiser refilar de jeito nenhum, também não precisa. Você pode usar uma linha encerada para encadernação ou uma linha comum de poliéster que nem eu estou usando. A linha não precisa ser encerada, mas como eu tenho essa cera de abelha, vou passar a minha linha nela porque eu acho que assim ela fica mais resistente. O tamanho do fio que eu peguei foi a medida do lado que eu vou costurar, vezes o número de bloquinhos e uma folga de mais 2 medidas do bloquinho. Então, se eu fiz 7 bloquinhos, vou pegar 7 mais 2, ou seja, 9 medidas da lateral do bloquinho. Se você for usar uma linha fina, você pode usar ela dupla, daí então eu peguei o dobro dessa medida. Com a linha comprida assim, pode acabar embolando e fazendo nó, então você pode pegar uma medida menor e depois emendar. Você pode usar uma agulha reta ou curva. Vale a pena comprar a curva, porque facilita muito, mas dá pra fazer com a agulha reta normal. Eu encerei a minha linha com ela dupla e depois achei que ela estava tão fina que eu passei ela assim mesmo na agulha. Dei vários nós na ponta mais comprida da linha e passei a linha no primeiro furo do papel, indo de fora para dentro da dobra. Depois de puxar o fio para dentro, passei a agulha para fora no próximo furo. Nós vamos passando, costurando de fora para dentro e de dentro para fora em cada furo até o último. E aí você vai voltar fazendo a mesma coisa. Depois de ir e voltar, a linha vai ter completado os espaços. Quando você chegar no último furo, você vai entrar no furo e fazer o nó do lado de dentro, bem rente. E vai sair pelo mesmo furo que você acabou de entrar. E vai puxar bem o fio para que esse nó saia também. Agora nós vamos adicionar um bloquinho, entrando novamente de fora para dentro no primeiro furo e saindo no próximo. Mas agora nós vamos passar a agulha atrás da linha do bloquinho anterior, de cima para baixo, no lado direito do furo. E vamos voltar de baixo para cima no lado esquerdo do furo, também por trás da linha do bloquinho anterior. E aí você vai passar de novo pelo mesmo furo que você tinha saído antes, mantendo sempre os bloquinhos bem alinhados antes de puxar a linha. O mesmo processo é feito em todos os furos desse segundo bloquinho. E só vai mudar no último furo, porque não vai ter a linha indo pro lado esquerdo. Então você vai dar um nó na linha. Agora nós vamos para o terceiro bloquinho. A costura que a gente vai fazer nesse bloquinho é que a gente vai fazer até o final da encadernação. Nós vamos entrar no primeiro furo, de fora para dentro, e vamos sair no segundo furo. E vai passar a agulha por baixo do nó, assim, na horizontal. E é aqui que a agulha curva faz a diferença. Depois, você vai voltar pelo mesmo furo e vai entrar pelo lado de dentro do miolo.
vai sair no próximo furo e vai fazer a mesma coisa. Você vai fazendo isso até o final do bloquinho. Quando for terminar o último furo, faça a costura como fez nos outros e depois dê um nó. E aí tá pronto para começar o próximo bloco, que é igual a esse. Nós vamos adicionando todos os blocos dessa mesma forma. E quando chegar no último furo do último bloquinho, faça 2 nós. Corta o fio, mas não tão rente ao nó, para não ter o risco de desamarrar. Não foi tão difícil quanto parece, né? Depois, peguei 2 pedaços de papelão do tamanho do miolo e colei fita transparente em uma das bordas de cada um. Nós vamos precisar prensar o miolo, e esse papelão vai proteger nosso miolo para não sujar e nem colar no nosso peso. Eu tenho essas tábuas que uso para isso. Eu coloco uma embaixo para ter uma posição melhor para passar a cola. E também embrulhei uns tijolos para usar de peso. Pode usar livros, mas cuidado para não derrubar a cola. E aí você vai passar a cola PVA sobre essa costura. Essa é a cola branca escolar. A ideia é deixar essa parte bem fechadinha, mas sem passar a cola para dentro do caderno. Por isso é importante estar bem prensado. Deixei secar e depois passei mais uma camada. Coloquei as folhas de guarda, que são a primeira e a última folha do caderno, que dão acabamento para a capa. Usei papel craft de gramatura 240. Dobre o papel e a parte de dentro da dobra é a que vai aparecer quando você abrir o caderno. Então fique atento caso seu papel tenha estampa. Passei uma linha de cola de mais ou menos meio centímetro e colei minhas folhas no miolo. Eu tenho refilado as folhas depois que o miolo já tá pronto assim, quase pronto. Porque eu acho que fica bonito, mas eu vou te avisar que é difícil. Refilar antes da costura um bloquinho de cada vez é bem mais fácil. Eu só queria deixar o lado maior mais reto, os outros não estavam tão desalinhados. Então eu marquei o tamanho que eu queria a página com a régua. Eu tinha marcado 14,5, mas de tanto que eu errei, o miolo ficou com 14,2 no final. Então se quiser marcar com uma folga para esse caso, acho uma ótima escolha. Posicione a régua nas marcações e deixe ela bem paradinha. Essa mão fica firme segurando a régua e de preferência fique de pé para ter mais estabilidade. Aí a mão segurando o estilete vai trabalhar com uma leve pressão. Procura lembrar de deixar a mão leve. Nesse dia eu fiquei me distraindo e fiz força, por isso que eu errei tanto. A mão tem que ser leve e precisa, por isso que a lâmina precisa estar bem afiada. Toma cuidado também para não inclinar o estilete. A mão que segura a régua precisa estar confortável e firme. Como eu disse dessa vez, eu cortei bem torto e tive que refazer várias vezes. Depois eu peguei uma lixa para deixar mais reto. Eu enrolei ela em um apontador de lápis para ela ficar reta. O miolo precisa estar bem prensado para lixar e tem que passar a lixa de leve e várias vezes. Eu acho que seria melhor uma lixa mais fina e mais delicada. Essa minha é vermelha e passou um pouco de cor. Acho que da próxima vez eu vou refilar os bloquinhos antes de costurar, porque sério, gente, deu bastante trabalho. Nós vamos finalizar o miolo fazendo um reforço, e é opcional colocar marcador de página de fita de cetim e o cabeceado. Eu peguei uma medida do comprimento do caderno e mais a medida do quanto eu vou usar para colar ela. E como eu gosto de colocar 2 marcadores, peguei mais um pedaço desse tamanho. Eu gosto de passar a ponta da fita no fogo para selar e não ficar desfiando. Toma cuidado que é bem rapidinho. O cabeceado pode ser difícil de achar dependendo de onde você mora, mas se não tiver, não tem problema, ele é mais decorativo. Inclusive, essa é a primeira vez que eu coloco o cabeceado no meu caderno.
Eu cortei 2 pedaços na medida da lombada do miolo, uma para cada beirada. Daí eu apoiei o miolo entre 2 pesos para ficar mais fácil de gravar, mas também facilitou para colar as peças. Passei a cola branca em toda a lateral, depois colei as fitas de cetim, deixando a medida do marcador de página com a ponta queimada sem colar. E colei os cabeceados também, e passei mais uma camada de cola por cima de tudo. Eu peguei um pedaço de papel de mais ou menos 120 de gramatura para fazer o reforço. Não tem uma medida exata, eu peguei uma altura que cobrisse as coisas que eu acabei de colar ali na lateral e que desse para fixar bem na parte da frente e de trás. Eu esqueci de dobrar antes de passar a cola, mas se você vincar as dobras antes, fica mais fácil de colar uma parte de cada vez, fica mais aderido também. A capa dura vai ser feita com papelão Paraná ou papelão cinza. Esse aqui tem 2 milímetros. Dá para usar o papelão que vem protegendo blocos de papéis ou alguma outra embalagem de papelão duro. Nós vamos precisar de 3 peças. A medida das 2 primeiras vai ser o tamanho do caderno e na medida da altura nós vamos adicionar 6 milímetros. A terceira peça de papelão vai ter a medida da lombada do seu miolo, mais a medida da espessura do seu papelão. Depois de marcar a medida do papelão, eu cortei com estilete do mesmo jeito que antes, com ele bem afiado. Eu já tinha engomado esse tecido junto com o tecido que eu fiz da última vez, então já facilitou bastante para agora. Esse tecido é um tricoline, você pode procurar um material próprio para revestir capa. Eu quis aproveitar o material que eu tinha em casa. O tamanho você pode pegar com uma folga, porque nós vamos ajustar depois. Para engomar o tecido, eu mergulhei ele em uma mistura de 1 medida de cola para 4 de água. Espremi sem torcer muito e pendurei no varal, evitando que ele colasse em alguma coisa ou nele mesmo. E depois que secou, passei ferro a vapor nele. É bom testar o tecido para ver se ele vai manchar e como fica depois que seca a cola. Para ajudar a posicionar o papelão no tecido, eu tenho essas reguinhas de MDF, que tem a largura que eu quero usar. Eu comprei um conjunto, mas você pode medir 8 milímetros em um pedaço de papelão e cortar uma dessas igual. A régua ajuda a alinhar tudo. E a medida de 8 milímetros ajuda a gente a posicionar a distância entre os pedaços de papelão. O meu tecido está grande, então não me preocupei muito com as sobras nas laterais, só tentei deixar as peças centralizadas. Você pode marcar o tecido antes de colar, principalmente se não for usar as réguas. Eu deixei a régua que está alinhando todos os papelões ali e colei primeiro a lombada do caderno. Eu estou passando a cola branca no papelão com um pedaço de esponja de cozinha que eu cortei. Passar a cola com pincel é mais difícil. A cola precisa ser suficiente para aderir, mas não para atravessar o tecido. No meu caso, atravessou bastante. Mas lembra de passar moderadamente aí no seu. Aí, usei a régua de 8 milímetros para medir a distância e colei as outras peças alinhando sempre com a régua de metal. Eu prefiro ir alisando e aderindo o tecido com a dobradeira logo que eu colo a peça, para não ter o risco de secar e não conseguir arrumar. Depois, eu medi 2 centímetros de cada lado e cortei os excessos. Também cortei as 4 pontas, deixando mais ou menos meio centímetro de tecido de distância do papelão. Primeiro eu colei os lados maiores para dentro, sempre aderindo bem com a dobradeira.
Depois foi para os lados menores e passei um pouco mais de cola nos 2 cantinhos, para conseguir dobrar ele para dentro antes de dobrar a borda. Isso vai dar um acabamento bem melhor e vai evitar que fique desfiando. Para finalizar o caderno, é só colar o miolo na capa. Antes, nós vamos colocar o miolo na capa e observar qual o lugar que ele precisa ficar. Ele deve ficar mais ou menos na metade daquele espaço vazio de 8 mm perto da lombada. Então, observe bem como são os espaços de cada lado e onde o miolo precisa estar posicionado para tudo ficar certinho. Nós vamos colar as 2 peças maiores e a lombada não. Então, passe a cola na folha de guarda, colocando uma proteção atrás dessa folha, para não ir cola para as folhas do caderno. E mesmo que sem querer saia do lugar, você vai reposicionar de acordo com o que você observou antes. Vai rapidamente para o outro lado para a cola não secar e dar tempo de ajustar se tiver alguma coisa errada. Passa a cola da mesma maneira e leva o miolo como se estivesse fechando o caderno. Veja se está tudo no lugar. Dá para ajustar um pouco dependendo da resistência da folha de guarda. A minha era bem grossa, então eu consegui arrumar que estava bem tortinho. Por fim, vinquei o vão da lombada ali do lado, dos 2 lados. Para prensar, coloquei um papel para proteger, porque meus pesos são bem rústicos. E deixei até o dia seguinte. E foi assim que eu fiz o meu caderno para ser meu bullet journal do 2º semestre. Como vocês viram, eu ainda erro bastante e também tento formas diferentes de fazer algumas coisas e estou aceitando melhor os erros. O refile do miolo me tirou do sério, mas depois eu acabei relevando. A mesma coisa com o excesso de cola no tecido. Eu percebi que não me incomoda mais. Esse é um dos poderes de um hobby, eu acho. Espero que esse vídeo tenha te inspirado a experimentar a encadernação. Muito obrigada por assistir até o fim. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!